Olá, tudo bem? Bem-vindo à primeira recapitulação da lição da Escola Sabatina, aqui da Igreja do Cachoeira. E vamos falar sobre a fé da aliança, vendo como que Deus, por meio da fé, Ele reitera essa aliança que Ele fez com os pais no passado. E conosco aqui, agora, vamos tratar desse tema, de maneira que possamos aquecer o nosso coração nesse período, essa época de pandemia, onde não podemos ainda nos reencontrar, dar aquele abraço, podemos estar juntos. Então, por meio dessa recapitulação da lição, trabalharmos o tema e aquecermos o nosso coração. O tema e o verso para memorizar fala sobre Gálatas 3:11, e aqui diz assim: é evidente que pela fé ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, pois o justo viverá pela fé. Então, queridos, a temática ela se repete, e lembrando aqui que somos justificados única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Há uma passagem na Bíblia, em Gálatas capítulo 6, versículo 14, que diz o seguinte, que se eu tenho que me gloriar, essa glória tem que ser na cruz de Cristo Jesus. Então, no sábado à tarde tem uma história falando, um comentário do autor da lição, sobre a Odisseia. A história de Odisseu, contando de um guerreiro que depois de, por muitos anos, longe de casa, ali ele reprisando a guerra de Troia, os deuses, na mitologia, decidiram que depois de anos longe de casa, ele deveria, então, por meio das obras, das guerras vencidas, do sofrimento passado, ele poderia agora voltar para sua casa. O contrário da Bíblia, né? Que não é por meio das obras, não é de forma meritória de obras e que nós alcançamos a casa, o lar celestial, mas por meio da graça de Cristo, por meio do sangue dele. E hoje vamos trabalhar isso, esse dom concedido. O que é o dom? É um presente celestial, é algo que é sobrenatural, que é espiritual, não é material, algo visível ou palpável, né? O dom da graça de Deus concedida a cada um de nós. Na parte do domingo aqui, na reflexão sobre o Calvário, qual a razão de ser da lei? Qual a razão de ser da graça? Existe um pensamento que diz o seguinte: a graça nos foi dada, para que a lei pudesse ser guardada. A lei nos foi dada para que a graça pudesse ser exigida. Então, por meio da lei, eu exijo, Senhor, eu não consigo guardar a tua lei. Então, eu preciso da tua graça, para que ela possa me dar condições de viver uma vida santa e perfeita. Como na semana passada nós vimos acerca das alianças, na velha aliança, o homem se apresentava diante de Deus, porém, todo aquele rito não era suficiente, não tinha poder de salvação. Quando Cristo veio, por meio do seu sangue, o homem conseguiu encontrar e entender a salvação, porque não usavam de misericórdia. Embora a graça exista desde a eternidade, o modelo de salvação do Antigo Testamento, diz aqui sobre a aliança mosaica, não é diferente do modo de salvação do Novo Testamento sob a nova aliança. A salvação é somente, é única, é exclusivamente por meio da fé. Por quê? Aqui tem um comentário falando sobre o orgulho e o egoísmo não pode florescer no coração que guarda vivas as memórias, na memória as cenas do Calvário. Quando você é lavado no sangue de Jesus, quando a misericórdia dele está trabalhando no seu coração, o Espírito Santo está regenerando, então você pode e tem tempo para ficar pelo menos 1 hora meditando na vida dele, na vida de Jesus. O que ele fez,
o que levou ele até a senda do Calvário, aquele sofrimento, aquela semana da criação, quando ele, entrando ali, os discípulos o levando num cortejo, em Mateus capítulo 21, diz que os fariseus, os líderes da época, perguntaram: quem é este? Quem ele pensa que é? E a inspiração diz: perguntai a Adão, e ele vos dirá. Perguntai a Daniel, e ele dirá: ele é o Messias. A Jeremias: ele é o Senhor, justiça nossa. Até os demônios, e ele vos dirão que esse é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, pela inspiração da palavra de Deus, nós, refletindo aqui na parte do domingo, reflexões sobre o Calvário, vemos que Cristo é tudo em todos. Que a graça dele, despejada, derramada no nosso coração por meio do Espírito Santo, é toda suficiente para nos redimir. Agora, eu estava vendo hoje, ou reprisando, revendo, a história de uma advogada de 56 anos de idade, que foi convidada para o Mato Grosso, aqui no Brasil, para trabalhar como advogada, uma proposta de emprego no escritório, mas ela estava vivendo uma vida de escravidão análoga. A mulher estava destituída de todas as virtudes que poderia ter e sofrendo abuso, sendo espancada pelo seu suposto contratante ali. É duro, é terrível. Na parte da segunda-feira fala da aliança e o sacrifício. É terrível uma situação de sequestro. A mulher conta e mostra fotos de quando foi espancada. Mas o maior sequestro que já se viu foi o sequestro do planeta Terra. Quando Jesus, ele resolveu lá no céu vir libertar o ser humano sequestrado. Aqui, para nós entendermos bem isso, a primeira pergunta diz assim: o que Pedro quis dizer ao declarar que fomos resgatados? Como isso ocorreu? Como esse resgate? Resgate, a palavra resgate do grego vem da palavra redenção. Jesus, ele desejou e atuou na redenção do homem. O homem tinha sido sequestrado. O homem estava em dívida. Havia um problema muito sério. E Jesus pagou o preço. Eu pergunto para você que está em casa: a quem Jesus pagou o preço? Será que foi para Satanás? Não pode ter sido, né? Porque dentro do plano da salvação ele não faz parte desse contrato de redenção. O homem, quando ele pecou contra Deus, ele pecou contra a lei do Criador. Ele estava em dívida. E ele, a Bíblia diz assim que a alma que pecar, essa morrerá. Em Ezequiel capítulo 18, no versículo 4. Mas a Bíblia diz mais, que em Mateus capítulo 7, do verso 21 ao 23, lá diz o seguinte: que quando Jesus vier, muitos dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas. E ele vai dizer assim: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu citei o verso para chegar nessa palavra. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, fala do resgate, da redenção ali do homem. Mas, aqui em Mateus fala da palavra iniquidade. No grego é anomia. O que é anomia? É inimizade ou oposição à lei de Deus. Quando o homem pecou, por natureza, ele se tornou inimigo da lei de Deus. E esse resgate, essa aliança de sacrifício que Cristo fez, ele imputou a nós o crédito que cabia a ele, porque a Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Como Jesus nunca pecou, ele não tinha sentença de morte. Então a vida que ele tinha por viver uma vida perfeita, ele creditou a mim e a você, pecador. E aí o que aconteceu? Como a lição diz aqui, o resgate devido à lei, a lei dizia assim, pecou, merece a morte. Pecou, você tem que pagar com seu próprio sangue.
E Jesus, então, ele diz assim: eu pago o preço. Ele veio e nos resgatou da maldição da lei. Mas que lei? Havia uma palavra no passado, uma imputação sobre o ser humano, que aquele que pecasse seria morto. E Gálatas fala sobre a condenação. Maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Jesus foi pregado no madeiro para que você e eu hoje pudéssemos ter vida. E essa lição aqui, Pedro, o que ele quis dizer com esse sequestro, com esse resgate, porque Satanás nos sequestrou quando nós, no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 3, lá conta a história de Adão e Eva, a sua queda. E quando Adão pecou, automaticamente ele tornou-se servo de Satanás. Ele passou a servir a Satanás, escravo do pecado, escravo do diabo. E quando Jesus veio, o que ele fez então? Ele nos resgatou dessa maldição, porque nós tínhamos uma dívida com Deus infinita, que nenhum dinheiro podia pagar. E Jesus mesmo contou uma parábola do homem que devia uma quantidade pequena de dinheiro e outro que devia muito dinheiro. E ele, o rei, perdoou a ambos. A ambos. E aquele que devia mais encontrou seu servo que devia menos e quis cobrar dele, não tendo misericórdia. É isso que a mensagem da Bíblia diz. A misericórdia. A dívida nossa para com Deus era infinita. E Jesus pagou essa dívida infinita, morrendo a morte eterna por mim e por você. O resgate, então, se dá pelo que ele fez por meio do seu precioso sangue. O sangue de Jesus é todo poderoso para redimir a qualquer um de nós da maldição do pecado, da consequência do pecado. Lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, diz que o salário, a paga do pecado é a morte. A pessoa que vive uma vida de pecado, no final dela vai receber como paga, como benefício, a morte. Mas a segunda parte do verso diz assim: porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, todos aqueles que pecam deveriam morrer. É como o ser humano se ele tivesse descendo numa esteira rolante em caminho da perdição. Todos nós nascemos perdidos. Seja um bebê, um idoso, um adulto, nós já nascemos perdidos. E o que Cristo fez foi mudar o fim da nossa história. Quando cremos em Jesus, quando aceitamos o seu mérito na nossa vida, Paulo, ele aconselha, e João também, 1 João capítulo 2, verso 1, diz assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, porém, alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. E qual é o nome desse advogado? Jesus Cristo, o justo. Jesus, ele quando estava na cruz, ele disse assim: meu sangue, Pai, meu sangue. Quando os soldados estavam ferindo ele, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Parafraseando aqui, eles não sabem a quem estão crucificando, a quem estão matando. Perdoa eles. Que amor é esse, né? Esse sangue da aliança, esse sangue de Cristo que tem a capacidade de transformar vidas. Há pouco tempo eu li um livro, algum tempo atrás. O título é O Fazedor de Cruzes. E lá conta uma história muito bonita. Conta a história de um homem, Simão, o Cirineu, aquele que carregou a cruz de Cristo. E ele foi com 2 filhos, Alexandre e Rufo. Ele estava indo para conhecer Jesus, porque supostamente a sua esposa havia sido curada por Jesus. Uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, disse: se eu tão somente tocar na sua veste, eu serei curada. E pela fé, que é o tema central da lição, ela tocou e foi curada. Agora nós vemos Alexandre e Rufo, eles, junto com o pai,
presenciando a cena do Calvário. E o que vimos depois é aquele homem, ao carregar a cruz de Cristo, entendeu que assim como a cruz não era dele, aquela cruz que Cristo estava carregando também não era sua. Era a minha cruz, era a sua cruz, era a nossa cruz. E aqui na terça-feira diz assim, a fé no patriarca Abraão. Primeira parte. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Percebam que não foi algo que Abraão fez. Não foi algum sacrifício específico que ele tenha feito, mas crê. E como diz a Bíblia, certa vez Paulo estava acorrentado, tinha apanhado, tinha sido surrado, mas ele cantava à meia-noite com Silas e de repente houve um terremoto. Em Atos, capítulo 16, conta essa história. Dos versos 30 e 31 ali tem o ápice da história. E aquele homem, o terremoto que se deu, o soldado ficou desesperado e tentou tirar a própria vida, e Paulo disse para ele que não fizesse tal coisa. Que todos estavam ali, que ninguém havia fugido. E ele fez a pergunta para Paulo que você e eu deveremos fazer a cada dia para Jesus. Que devo fazer para ser salvo? E sabe o que ele respondeu? Paulo lhe disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê. A crença em Cristo Jesus foi o que mudou a vida de Abraão. Abraão creu. E aqui diz assim, por que a Bíblia declara que isso lhe foi atribuído para a justiça? Abraão era justo no sentido da justiça de Deus? O que ele fez? O que ele fez não muda muito depois de Deus tê-lo declarado justo. Então Abraão mostrou fé, mas pouco depois cometeu alguns pecados ali, alguns erros, né? Ele não era justo. Mesmo não sendo justo, ele foi considerado justo. É o que nós chamamos, e a lição vai aplicar aqui o termo de Romanos 4, do verso 1 ao 7, de justiça imputada. Aquilo que foi imputado a ele, não o mérito que ele tinha, mas o mérito que Jesus tinha, colocou sobre ele, coloca sobre mim e sobre você. Assim como no resgate, Jesus pagou o preço que a lei exigia, que o Pai exigia, que aos olhos de Deus, a alma que pecar, essa morrerá. Agora Jesus pega e resume tudo, ele consegue centralizar tudo e resolver o dilema da humanidade. Quando a Bíblia diz que a justiça e a paz se encontraram, a graça e a verdade se beijaram. Foi um encontro marcante na cruz do Calvário. A justiça de Deus, aquela punição que deveria ocorrer, ocorreu sobre Cristo. Agora, a paz, pelo seu sangue, ele nos trouxe a paz. Como diz Romanos capítulo 5, verso 1, né? Então, por que a Bíblia declara ele justo? Porque ele creu no Senhor. Ele creu em Cristo Jesus. E o que pode justificar a minha vida e a sua? Crer no Senhor, como ele ensinou. Tudo isso leva ao ponto fundamental. A justiça que nos salva é uma justiça acreditada a nós, uma justiça imputada a nós, que nós não possuímos em nós mesmos. A Bíblia diz no livro de Jeremias 13, 23, ainda que a gente se lave com salitre, com sabão do lavandeiro, nós não conseguimos, né? Pode o etíope mudar a cor da sua pele? O leopardo tirar suas manchas? Tampouco vocês podem fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. É disso que Jesus está falando. Por mais que eu e você tentemos, desejemos, por mais que queiramos fazer o bem, nós não conseguimos. Porque o nosso coração é mau. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos deixar que Cristo reine em nosso coração. Foi isso que Abraão fez. Abraão foi considerado nos seus dias amigo de Deus. Que privilégio. Já pensou? Você ser chamado, eu ser chamado de amigo de Deus. E na segunda parte da fé de Abraão, aqui diz que a fé do patriarca, em Gênesis 15, 6, várias traduções usam a mesma expressão, ter em conta da palavra hebraica ali, hassab,
que quer dizer acreditar ou considerar. Na Nova Versão Transformadora fala isso. Deus considerou o simples fato de Abraão crer nele, no Senhor, foi suficiente para Deus acreditar na conta dele a palavrinha perdoado ou justificado. Certa vez conta-se uma historieta, né? Que um pastor, ele morreu. Entenda que isso é uma alegoria. E ele foi para o céu. Quando chegou no céu, o São Pedro estava na porta e disse assim: opa, para entrar aqui você tem que preencher esse questionário aqui, e se não alcançar 100 pontos você não pode entrar. E o pastor falou: é fácil, né? Pastor da igreja adventista, trabalhei 30 anos pela igreja. O que você fez? Eu dei toda a minha vida no ministério, 30 anos, batizei, levei muita gente para Jesus. Aí o São Pedro disse assim: parabéns, isso aqui conta muito, você já tem 1 ponto. E o pastor falou assim: mas eu dei tudo de mim, só 1 ponto? Mas o que mais que você fez? E ele falou assim: olha, fui casado 30 anos, sempre fui fiel à minha esposa, nunca traí minha esposa, fui um bom pai. Parabéns, isso aqui é muito importante, aqui também conta. Mais 1 ponto. E ele pensou: e agora? Que mais que eu posso fazer? E o São Pedro disse para ele: pense bem, 100 pontos. Até que ele deu outra justificativa: fui o bom vizinho, eu amei o meu próximo. Opa, agora sim, isso conta, mais 1 ponto. E aí o pastor bateu a mão na cabeça e disse assim: meu Deus, assim, só pela graça mesmo. Aí São Pedro disse para ele: opa, agora sim, 97 pontos, pode entrar, alcançou os 100. Para entrar no céu é só pela graça. Não é levar uma vida no ministério, não é ter sido, conta, mas a salvação é pela graça. É se render, entender o sacrifício de Cristo. O céu deu tudo que possuía. Tudo que tinha de bom no céu, o melhor do céu foi oferecido. E por meio disso é que Abraão, e essa fé, essa crença que foi acreditada a Abraão a sua inocência. Ok? Então, queridos, mais uma coisinha, um comentarinho aqui que eu gostaria de fazer com você. Como a ideia de imputar, acreditar ou considerar é expressa no contexto dos sacrifícios? Lembra que quando o pecador no santuário, quando ele ia receber o perdão, ele se sentia com a consciência pesada, sentimento de culpa, de pecado, ele pegava, ia entre as suas ovelhinhas, pegava aquela ovelha querida e levava para o santuário. Ela não podia ter nenhuma mancha, ela não podia ter chifre, tinha que ser com menos de 1 ano, ela não podia ser cega, ter problema, defeito na orelha, perfeita. E ele levava para o santuário, chegava diante do sacerdote ali, o sacerdote dava um punhal, uma adaga para ele, e o pecador punha a sua mão na cabeça do animalzinho e confessava o seu pecado para o animal. E ele dizia mais ou menos assim: Cordeiro inocente, eu pequei, mas eu não quero morrer. E como eu não quero morrer, eu transfiro para você a minha culpa. Hoje você morre em meu lugar. E o pecador, não o sacerdote, cortava a garganta do animal e tirava a vida do animal. Por meio do ato do pecador, a transferência era feita, mas o cordeiro morria em seu lugar. Era algo que Deus queria que impactasse o coração do adorador, para ele entender. Por isso que a lição fala do sacrifício aqui, do contexto do sacrifício. Quando eu matava o cordeiro, então, era acreditado a mim, era considerado, era confiado a mim o perdão por meio daquele símbolo ali que um dia viria representar Jesus. E Jesus diz assim, João 15, verso 5: sem mim, nada podeis fazer. Na teologia é ensinado que esse texto, Jesus é a figura cosmológica. Jesus diz assim: sem mim você não pode fazer nada. Sabe por quê? Porque eu sou o caminho. Ninguém vai a lugar algum sem passar pelo caminho. Eu sou a verdade. Embora seres humanos, pecadores, nós cultivamos o senso de que as pessoas sempre falem a verdade para nós. E eu sou a vida. As pessoas não querem morrer. Jesus falou: eu sou a porta. Ninguém vai a algum lugar sem passar por uma porta. Eu sou a água. Ninguém vive sem água. Eu sou o pão. Por isso que ele diz em João 15, 5: sem mim, nada podeis fazer. A alma, minha e sua,
O ser humano, ele tem que ser santificado por essa verdade. Se a verdade no coração santifica a pessoa, os princípios do evangelho, ele não pode estar dissonante, eles têm que estar em pleno acordo com essa crença da verdade de que sem Jesus nós não somos nada. A salvação só é alcançada por meio dele. E a vida eterna é essa, né? Cristo Jesus, ele é a nossa graça, é a nossa vida, é a nossa esperança. E na quinta-feira aqui, descansando nas promessas, aqui fala uma história sobre o famoso cardeal Bellarmino, o grande apologista. E o apologista católico que durante toda a sua vida havia lutado contra a mensagem da justificação unicamente pela justiça imputada, pela fé em Cristo Jesus. Em seu leito de morte, trouxeram os crucifixos e os méritos dos santos a fim de que isso lhe desse a certeza da vida, a certeza diante da morte ali. Mas ele disse, levem essas coisas embora. Acho que é mais seguro confiar nos méritos de Cristo. Entendeu? Nada paga o preço. Nada. Se essa terra estivesse cheia de ouro, ao invés de prédios, se o mar se transformasse em ouro, em diamante, não pagaria a vida de um único ser humano. No Salmo 49, verso 7, lá diz assim que a redenção da sua alma é caríssima e todos os recursos se esgotariam facilmente. Todos os recursos da terra não pagariam o preço de uma única alma. Então, nós temos que seguir o conselho de Deus. No Salmo 34, 8 diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. E aqui diz na pergunta 7, como você pode experimentar a bondade de Deus? Só provando. Prove. Se lance nos braços de Jesus. A 8, o que Cristo fez por nós para nos tornar leve o jugo? Ele levou. Ele carregou sobre si o nosso fardo pesado e disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde e tomai sobre vós o meu jugo. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Então ele faz uma troca. Me dá a tua vida, que eu levo sobre mim, e leve sobre você a minha vida de justiça, né? Qual é a relação entre justificação e a paz? Romanos 5, verso 1, como eu citei, a justiça da fé traz paz. Quando nós somos justificados por Cristo Jesus, por meio da fé, nós estamos em paz com Deus. Amém? E o que você ganhou com a experiência de Cristo? Filipenses 2, de 5 a 8, mais o 7 e o 8, é bem claro em dizer que, mesmo ele sendo Deus, ele esvaziou-se da divindade, assumiu a humanidade e agora, reconhecido em figura humana, em forma humana, ele viveu vida de obediência como servo e morreu para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então devemos descansar nisso porque, ao descansarmos em Cristo, ao aceitarmos o seu sacrifício, ele vai dizer assim, olha, eu não chamo mais vocês de servo, eu tenho chamado vocês de irmão. E no passado, no contexto do resgate, quando um parente, um irmão mais velho resgatava alguém de uma situação de dívida, aquele parente resgatador, ele ia e libertava aquela pessoa de uma situação temerária e terrível, né? E é isso que Jesus é para mim e para você. Dá para descansar com confiança que você tem um irmão mais velho lá no céu, que ele está intercedendo por você. Quando você peca, ele está diante do Deus Todo-Poderoso, sentado no seu trono, e a arca da aliança diante dele, a lei ali dizendo, o pecador tem que morrer. E Jesus levanta os braços e diz assim, Pai, meu sangue, Pai, eu derramei por ele. E sabe, Zacarias 13:6 diz assim, eu vou tomar posse do verso para dizer para você o seguinte, o que diz lá em Zacarias. Que feridas são essas nas suas mãos? Muitos vão perguntar. E ele vai dizer assim, são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Imagine você, eu quero terminar com esse pensamento. Imagine você que quando você chegar no céu, você deu estudo bíblico, deu folheto, visitou alguém, deu um pão para alguém, orou por alguém. Você vai estar no céu, aquele mar de seres humanos resgatados, redimidos, e de repente uma mão toca no seu ombro
e diz assim: olá, lembra de mim? E você vai ter uma dificuldade para lembrar, porque muitos contatos você teve aqui embaixo. Ele vai dizer: um dia você foi na minha casa e orou por mim. Um dia você me deu um folheto. Um dia você pregou para mim. Um dia você me deu uma Bíblia. Um dia você me deu um livro. E graças ao teu esforço e ao sangue de Cristo eu pude estar aqui. Muito obrigado. Lá no céu, nós vamos receber os cumprimentos das pessoas que, pela nossa influência, nós mostramos que o sangue de Cristo foi todo suficiente na nossa vida. E a glória de Cristo, a luz de Cristo, a santidade dele brilhou em nós. E daí para o nosso próximo. Nós temos que ser sal. E a função do sal não é matar a sede de ninguém. O sal, ele gera sede na pessoa. E quando a pessoa provou do sal e sentiu sede, aí ela corre para a água para saciar a sede. Nós somos o sal e Cristo é a água da vida. Que você possa ser o sal na vida de alguém e que o sacrifício da aliança possa ser vivo na sua vida e trazer pessoas aos pés do Salvador. Que Deus abençoe a mim e a você e que essa lição possa ser uma bênção para aumentar ainda mais a nossa comunhão com o céu. Esse é o meu desejo, essa é a nossa oração aqui da Igreja do Cachoeira para você e que Deus abençoe você.